Pra quem tá me acompanhando sabe que eu tô fazendo uma dieta pra engravidar. E hoje eu trouxe a minha Nutri pra responder algumas perguntas que vocês trouxeram aí sobre alimentação e fertilidade. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que a Karina também já foi tentante. A história dela é muito legal. E eu queria primeiro que ela contasse pra vocês um pouquinho da história dela, pra vocês entenderem o que essa mulher passou. Eu tenho diagnóstico de endometriose desde os meus 16 anos. Isso fazem 22 anos, não fazem a conta aí pra não descobrir a minha idade, mas faz muito tempo. Então eu fui o segundo caso diagnosticado aqui na minha cidade. Casei muito nova, com 23 anos eu tava casada já. E eu e meu marido, a gente não tocava no assunto na época, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Se eu ia poder ter filhos ou não. A gente achava que a gente ia ser um casal sem filhos, inclusive. Como eu era muito jovem, eu acabei indo estudar nutrição, né, tudo mais. Na época da nutrição funcional, eu comecei a estudar sobre saúde da mulher. Teve uma disciplina, e nessa disciplina, a nutricionista me tocou muito, assim, porque ela falou sobre endometriose, falou sobre vários diagnósticos, né, síndrome do ovário policístico, enfim. E aí é que eu comecei a estudar mais sobre saúde da mulher, que me interessei muito na época, assim. E aí comecei a usar em mim algumas estratégias e tal. E foi, eu larguei o anticoncepcional, comecei a fazer as estratégias. Mas esse prazo aí foi uns 2 anos pra mim engravidar do meu primeiro filho. Só que quando eu engravidei, eu fiquei assim, meu Deus, como que eu consegui? Porque eu não imaginava o poder daquilo. Quando meu filho tinha 2 anos, eu quis muito engravidar pela segunda vez. E eu cometi endometriose, consegui o primeiro, eu falei, eu vou emendar, agora eu vou tentar engravidar. Aí é que tá, que foram 3 anos e meio. Porque como eu era desacreditada da nutrição, achava assim que a nutrição não tinha feito o papel dela, então eu não associei a nutrição com esse processo, né? Fui em vários médicos, enfim, até que eu falei, Karina, tu sabe o caminho, né? Tu estudou muito e só falta aplicar, né? E eu te digo que em 6 meses eu engravidei. Curti muito meu segundo filho, muito mesmo, porque eu acho que eu curti mais que o primeiro, inclusive. Porque seria o meu último, foi tanto tempo tentando, e depois que a gente passa por um aborto, quem aí já viveu aborto sabe, vai me entender. Que a gente, chega a me arrepiar, que a gente fica muito vulnerável, né? A gente acha que, a gente não acredita mais na gente. Eu até vi passando contando. Mas a gente não acredita na gente, a gente se sente muito culpada. Na época eu engravidei junto com a minha irmã. A minha irmã e eu tínhamos a mesma idade gestacional, a gente ia ganhar juntos os nossos filhos, né? E aí eu sofri o aborto, ela continua e eu não. Então, assim, eu me sentia muito culpada por eu olhar o meu mais velho, o meu filho mais velho, e pensar assim, meu Deus, já tenho um filho, parece que eu sou ingrata com a minha vida, né? E não, foi realmente um processo que eu tive que passar. Acredito muito que esse processo que eu passei serve pra mim entender as minhas pacientes de hoje, né? E assim, né, gente, a Karina, ela teve 2 filhos, mas o que mais me impressiona é a história do terceiro. Porque ela, com toda essa dificuldade em engravidar, com o diagnóstico de endometriose, a terceira gravidez veio de um jeito bem diferente. Então, na época a gente estava vivendo a pandemia, né? E eu já tinha fechado a fábrica, teoricamente. A gente já tinha feito até a nossa casa, tudo com 3 quartos, cada um com o seu e tudo mais, né? E aí veio a pandemia e eu estava, assim, numa loucura frenética com o meu corpo, porque eu já tinha passado por todas as gestações e tudo mais. Então, assim, eu estava muito focada, muito focada. Alimentação, exercício físico. Até na época eu treinava escondida em academia clandestina, aquelas que abriam na pandemia. Tava muito focada. Muito focada. Comprei alguns acessórios para treinar em casa quando eu não conseguia ir, então eu estava assim, focadíssima. A minha alimentação estava muito bonitinha. Até que certo dia, eu e meu marido, a gente resolveu ter uma relação sexual sem o uso da camisinha, e veio a Isabela. Numa única vez. Eu acho que quando a gente tem isso no coração, que a gente quer ser mãe, eu acho que Deus honra a gente. Eu nunca vi uma mulher que deseja engravidar muito não ter o diagnóstico positivo futuramente, né? Pode ser que não na mesma época que ela queira. Quando eu escutei a tua história pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada com a diferença de tempo para os 2 primeiros filhos, né? Que foi 2 anos e depois 3 anos. E quando veio a terceira filha, na primeira tentativa, eu cheguei a uma conclusão, assim,
a gente vê ao longo da história que na terceira filha tu estava muito focado na alimentação e nos exercícios, né? Já há um tempo, então a gente vê que realmente no teu caso a alimentação foi a cura da infertilidade, mas a gente vê também assim como o tempo de Deus, ele é doido, né? Porque às vezes ele te fez esperar no primeiro filho um tempo, no segundo filho um tempo, e a terceira filha veio sem esperar, porque ela era assim, ela precisava vir naquele momento, né? Sim. Então, eu acredito muito no que tu fala, e é o que eu vivo, né? Que é o que a gente precisa. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, mas Deus vai fazer a parte dele no tempo que for necessário. E tá até aqui a fotinho, né, dos teus 3 bebês, que tu já tem, o maior já tá com 13 anos, né? E isso aquece nosso coração, né? Isso traz esperança pra gente. E eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês fizeram, né, pra Karina, que é sobre essa parte de alimentação. E ela, como nutricionista, vai poder aí nos responder. E a primeira pergunta é a seguinte: quais alimentos que a gente deve investir nesse processo de alimentação em busca da fertilidade e quais alimentos que a gente deve passar longe? Eu vou começar pelos alimentos que a gente deve investir, né? Eu acho que uma boa base alimentar, porque hoje o que eu vejo mais é a gente comparando refrigerante zero com suco natural, né? Tá um bom na internet. Então, para fertilidade, isso não serve, tá, gente? A gente tem que ir atrás de comida de verdade, de alimentos que vão te proporcionar nutrientes mesmo, que nutram as suas células. Porque, na verdade, o óvulo é uma célula, o espermatozoide é uma célula. Então, a gente precisa nutrir eles, né? E aí, todos esses alimentos industrializados cairiam por terra, vamos dizer assim, né? Porque, além dos aditivos e química que tem ali, não são alimentos de verdade que vão te trazer naturalmente nutrientes. Então, principalmente os ultraprocessados, né? Aqueles que estão embalados ali, que ficam tempos e tempos na prateleira, né? Por longos e longos anos na prateleira, por usarem conservantes e tudo mais. Hoje em dia, as pessoas não comem, querem praticidade, muitas vezes não comem, acabam esquecendo da salada, do legume, que é o básico, tá? O básico, eu sempre falo. Não adianta uma boa suplementação sem uma boa base alimentar, né? A gente primeiro tem que melhorar a qualidade da alimentação para depois colocar a cereja do bolo, que é a suplementação. E até é engraçado que quando eu cheguei aqui, eu tinha acabado de perder 5 quilos, eu estava fazendo uma dieta de déficit calórico, e eu segui exatamente essa dieta, né? Eu tomava bastante coquinha zero, comia bastante gelatina zero, né? Que eram coisas que me traziam conforto, assim, e que me ajudaram a emagrecer, porque realmente são alimentos que não têm calorias, então eu vou fazer um déficit calórico, eu vou emagrecer. Só que quando o assunto é fertilidade, tudo muda. Tem uma outra visão. Por isso que tem várias áreas da nutrição, né? Então, aqui, como eu trabalho com fertilidade, saúde da mulher, eu priorizo muito a qualidade da alimentação da mulher. Então, tanto para fertilidade, quanto para uma menopausa, para uma endometriose, por exemplo. Eu tenho endometriose, não quero mais ter filhos, mas eu continuo com a mesma base. Porque se eu ficar comparando refrigerante zero com suco, teoricamente, para mim, endometriose, o suco vai me fazer bem, vamos dizer, menos mal do que a Coca-Cola. Então, assim, priorizo pela qualidade, em primeiro lugar. Então, como eu falei, sementes são bem-vindas, né, na fertilidade. Todas as sementes, semente de girassol, de linhaça, de chia, de abóbora, tá? Se você quiser fazer até um mix, né, colocar aí num pote, jogar 2 colheres de sopa por dia em cima da salada, né, que traz muitos nutrientes, tá? Também gosto das uvas roxas, mirtilo, todos esses roxados, né, frutas vermelhas que a gente fala, roxadas, né, que também trazem aí antioxidantes que potencializam ali a saúde ovariana, então são também bem-vindos, né, mas como eu falei, a suplementação é a cereja do bolo, a base tem que ser uma alimentação saudável mesmo, né, o arroz com feijão, a salada, comida de verdade, isso mesmo. E até tu comentou agora sobre as sementes e as meninas fizeram uma pergunta sobre o ciclo das sementes, que é até queria entender assim melhor. Para que funciona o ciclo das sementes? Como que ele é feito? O que tu colocou na minha dieta? E depois eu ainda fiquei me perguntando, né? Porque eu tô comendo isso aqui, a gente nem sabe. Sim. Então, sobre o ciclo das sementes, a gente usa muito para regular ciclo menstrual.
Porque o ciclo menstrual é formado por várias fases. Então, no início tem a menstruação, que é quando a mulher está menstruando. Depois vem a fase folicular, que é quando o óvulo está madurando, maturando, né, para eclodir. A fase ovulatória, que é quando ele sai do folículo, o óvulo sai do folículo, que é a fase fértil da mulher. E a fase lútea, que é o final do ciclo. Então, o ciclo das sementes ele serve para regular esse ciclo, tanto o ciclo da fase ovulatória, que é a fase primeira, quanto a fase lútea, que é a fase segunda, tá? É a segunda fase, desculpa. Que daí é a segunda fase. Na primeira fase, a gente vai usar as sementes de girassol e de linhaça, né? Que elas são mais estrogênicas, então elas vão potencializar o estrogênio, a produção de estrogênio, que é o que a gente quer para que aconteça a ovulação. E na fase lútea, é a fase que a gente vai usar a semente de girassol e gergelim, que são sementes que vão potencializar que vão potencializar a produção de progesterona, que é o hormônio que vai dar o pico lá depois da ovulação e vai fazer com que essa gestação, né, se caso aconteça, permaneça. Então, é por conta dos hormônios que a gente acaba usando o ciclo das sementes. Ah, nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi para que serve o ciclo das sementes, é para organizar a parte hormonal, né? E até quem tem o ciclo desregulado por conta da endometriose, ovário policístico, vai regular ali a época, os tempos, né? Então, eu também, o meu ciclo, ele não era o mais desregulado de todos, mas ele era um pouquinho desregulado, assim. Eu vejo que com a alimentação ele já deu uma melhorada bem legal, assim, tanto que eu fiz o teste de ovulação mês passado, no 12º dia, deu a carinha feliz, né? Então, assim, tá um ciclo bem redondinho, bem legal, e acredito também que a alimentação influencia bastante. Aqui tem uma outra pergunta que é: se cortar glúten, açúcar e leite, pode melhorar a qualidade dos folículos? Então, isso é uma pergunta que depende de cada situação. Eu não sou uma nutricionista que corta glúten e leite de todo mundo, tá? Açúcar é a parte. Porque açúcar não faz bem para ninguém, principalmente para quem tem diagnóstico de síndrome do ovário policístico, por exemplo, né? Que daí pode ser que tenha uma resistência à insulina que a gente fala, então a gente quer evitar principalmente carboidratos de base simples, que seria o açúcar propriamente dito, as farinhas brancas, né? Mas o glúten e leite tem um adendo de que se a saúde intestinal estiver ok, e se o teu diagnóstico em relação ao glúten não for endometriose, talvez a gente deixe, talvez não. Eu sou uma pessoa que eu como glúten esporadicamente hoje. Não como glúten todos os dias, tá? Por conta de que no meu diagnóstico de endometriose, por exemplo, o glúten ela acaba intensificando cólica. Eu percebi em mim isso, tá? Então, ele acaba me deixando com um pouco mais de dor no período menstrual. E aí eu acabei que oscilando. Eu não faço dieta zero glúten, zero leite, tá? Não tenho problema com lactose, inclusive. Mas gosto de reforçar que a base intestinal tem que estar muito bem bonitinha, assim, nos trinques. Porque é ela que vai fazer com que tu tolere bem ou não tolere bem esse tipo de alimento. Mas pensando em folículo, tá? A não ser que a pessoa tenha uma alergia, aí pode ser que interfira, tá? Então, quem é celíaco, realmente, quem tem a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, aí sim poderia não fazer bem, né, para o folículo, não trazer benefício, né, e nem para a pessoa, porque automaticamente a pessoa também vai ter sintomas que provavelmente não vão ser legais para a fertilidade. Então, a alergia, tá? Agora, intolerâncias, aí depende da saúde intestinal. E assim, até na minha dieta, eu postei que a gente tirou o glúten, tirou a lactose, mas a gente tirou por conta do meu intestino, né? Que tava assim bem ruim, eu tinha a questão ali intestinal bem atrapalhada. E aí a gente acabou tirando isso e até suplementando. A gente fez umas. A gente pra fez saúde intestinal, uma modulação, né? Isso, a gente fez uma suplementação para saúde intestinal. É o que eu expliquei para ti. Não adianta a gente suplementar se o intestino não tá legal. Por quê? Porque é no intestino que a maior parte das vitaminas são absorvidas. Então, de que adianta te dar um monte de suplemento para tua saúde ovariana, para te potencializar a tua saúde ovariana, para te ter muitos folículos e óvulos e tudo mais,
se o teu intestino não tá legal. Então, a primeira coisa que eu olho é a saúde intestinal. A saúde intestinal não tá legal, a gente vai usar uma modulação intestinal, uma alimentação não fermentativa, geralmente é o que eu uso, junto com um modulador intestinal. E aí sim, depois que a gente tratou o intestino tá funcionando bonitinho, então a gente pode suplementar. Então é aí que às vezes entra a dieta meio que mais restritiva de glúten, lactose, leite, tudo mais, porque justamente o intestino ele não está apto para receber esse tipo de alimentos que podem tanto fermentar quanto causar alguns sintomas que não são legais, né, para a saúde da mulher, enfim, né? E mais uma coisa que eu gosto de reforçar na saúde intestinal é que a gente tem, né, a questão do estroboloma, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O estroboloma é um tipo de bactéria que ele gosta de estar aumentado, né? Aumenta a produção de estrogênio, tá? Então, para certos casos de mulheres, por exemplo, que tem ciclo curto, de que não tá produzindo, não tem uma boa produção de progesterona, vamos dizer assim, o estroboloma, que principalmente para mulheres que têm endometriose, tá? Acaba dificultando essa produção de progesterona, né? Então, a gente cuida muito da saúde intestinal por conta do estroboloma também, que acaba intensificando a produção de estrogênio e, com isso, dificultando a produção de progesterona. A gente também dificulta ciclo menstrual regulado, a gente dificulta fertilidade também, querendo ou não. Então, o intestino é um órgão que a gente precisa olhar como primeiro pilar. Sempre falo isso, sempre. Agora tá explicado, né? Então, agora estamos explicadas, então, por que a gente acabou tirando o glúten e a lactose. E aí, pensando nisso, que agora o nosso intestino tá alinhado, ele tá bonitinho, porque ele já teve uma boa alimentação, quais são os suplementos que a gente deve estar tomando para melhorar essa questão ovariana, essa questão da fertilidade? Depende. Depende nos teus níveis de vitaminas e minerais, né? Principalmente, eu gosto muito de exames bioquímicos em mãos, porque a gente não consegue trabalhar assim do nada, ainda é aleatório suplementar algo, né? Se fosse assim, era só ir pro chat GPT ou enfim, né? Ou pra internet, enfim, e usar o suplemento que a maioria das pessoas usam e engravidaria, né? Mas não é. Às vezes é uma deficiência de ferro que eu tenho e tu não tens. Às vezes é uma deficiência de zinco que eu tenho e tu não tens. Então, tem N situações, né? Principalmente aí a vitamina D, né? O complexo B inteiro também, por conta de que a gente alimenta a mitocôndria, que é a célula que vai dar energia ali, vamos dizer assim, para os folículos, para todas as células do nosso corpo, enfim, a gente precisa do complexo B inteiro. Zinco, selênio, também são importantes. Coenzima Q10, ácido alfa-lipoico, falando de síndrome do ovário policístico, a gente tem a questão se a pessoa tem resistência à insulina, então a gente dá para usar um inositol também, que é bem usado. Só que o que acontece? O que eu vejo? Inositol é bom para engravidar, então vamos todo mundo tomar inositol. E não é todo mundo que precisa tomar o inositol. Quando eu cheguei na minha médica, eu tinha visto na internet que era pra tomar uma suplementação de inositol. Não sei se foi aqui ou na minha médica. E aí eu cheguei falando que eu tava tomando aquela suplementação, porque eu tinha visto pessoas nos comentários falando que tinham engravidado por causa disso, enfim. E aí eu já fui vetada, porque no caso, como eu não tenho síndrome do ovário policístico, não faria sentido eu tomar aquela suplementação. Então hoje, assim, a única suplementação que eu tô tomando a princípio é o ácido fólico, que a minha médica tinha me dado, e eu tô tomando essa do intestino pra gente melhorar. E agora, a partir dos exames, né, que eu trouxe aqui, a gente vai melhorar as suplementações específicas, assim, de algumas vitaminas específicas, mas não necessariamente uma suplementação, nossa, isso aqui que vai fazer, que vai te fazer engravidar, mas sim é uma melhora da saúde em geral para fazer com que eu falo que nutricionista, ir na nutricionista, né, e ter a avaliação dela encurta tempo, né, encurta o teu tempo e também favorece o teu bolso, né, porque muitas vezes a gente sai, eu sei porque eu já fui tentante, então a gente sai às vezes comprando coisas que não fazem sentido para nós, mas porque o outro tá usando e engravidou com aquele suplemento, ou com aquele chá, ou
enfim, a gente acaba usando, né? Então, vai aí um puxão de orelha, mas com amor. Sim. Inclusive, eu continuo fazendo isso, mas vamos seguir. Aí tem alguns alimentos que são famosos, que as pessoas falam que esses alimentos ajudam a engravidar, né? Assim como a suplementação que a gente tá falando aqui, que é caldo de, caldo de ossos e geleia in natura. Eles ajudam a melhorar a qualidade dos folículos? A geleia, sim, a geleia tem comprovação de que melhora a saúde ovariana, tá? Inclusive aumentando o antimileriano, que a gente a dose, né, no sangue, que é o hormônio que a mulher produz ali. E aí a gente tem artigo científico mostrando realmente que usando geleia real melhora aí a saúde ovariana, tá? Ainda não tentei a geleia real. Vamos procurar a geleia real. Mas como eu falei, né, gente, eu sempre gosto de frisar que a base deve estar boa, alimentação saudável. Até porque se o intestino não tá legal, não adianta tomar a suplementação, não adianta comer a geleia ali que não vai absorver as vitaminas necessárias, né? Outra pergunta, tentante pode tomar chá ou alimentos que tem canela? A canela, o pó da canela em si, não tem problema, tá? Porque o pó, a gente vai usar pouquinho, né? Não vai botar a metade do vidro no negócio, né? Então, geralmente, eu deixo, tá? Os chás a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente tá tentando, que a gente tá, vamos dizer assim, coloquei o meu corpinho em jogo, que eu se eu engravidar tá tudo certo. A gente tem que cuidar na segunda fase do ciclo, né? Como a gente já comentou aqui sobre o ciclo menstrual. Então, eu sempre gosto assim, ovulei, né? Eu sei que deu meu período da ovulação, para o chá ali e não continua dali para frente, porque são ervas e a gente não tem comprovação científica que isso é seguro na gestação. Então, os únicos chás que que eu aconselho na gestação é o chá de gengibre e o chá de fruta, fruta mesmo, tá? A gente tem que tomar cuidado até, inclusive, com chás de frutas que a gente compra de saquinho no mercado, que alguns têm hibisco, outros têm outras ervas para deixar um pouco mais coradinho, mais vermelho, enfim. E aí acaba que fica misturado ali e não são indicados para gestante. Porque a gente não tem estudo de segurança e até porque nenhuma gestante quer ser cobaia para estudos. Então, geralmente, a gente não tem esses estudos, então a gente não aconselha por falta de estudo mesmo, por não ter segurança. E aí a gente para com o chá, não por conta de que o chá não faz bem para a tentante, mas porque se caso você estiver grávida, né, pode atrapalhar. Isso. É de chicoinha de gato que eu tomo na época ali da menstruação, né? Entrou a ovulação, eu já paro de tomar, porque tu trouxe a informação, né? De ele ser abortivo, enfim, então... A gente não tem informações seguras, né, que são seguros. Aí, uma pergunta bem interessante, já que tu trouxe no caso da endometriose. Por que a endometriose melhora com a dieta? Porque a endometriose é uma doença inflamatória. Então, a alimentação anti-inflamatória, ela ajuda muito, muito mesmo na questão da inflamação, né, que ela causa. Então, alimentos anti-inflamatórios, como a gente já citou aqui, a cúrcuma, o resveratrol, que é encontrado em uvas roxas, mirtilo, frutas vermelhas, enfim, também é bem interessante para endometriose. A alimentação mais anti-inflamatória mesmo, no sentido de ter uma saúde intestinal, né, o intestino desinflamado também ajuda também, porque o que acontece? Quando a gente tem a endometriose, eu pego muito paciente aqui que tem a saúde intestinal comprometida. Então, são mulheres que sentem muitos gases, que têm a barriga geralmente estufada, que até no período menstrual confundem a cólica intestinal com cólica menstrual. Tem muitos casos assim, inclusive eu já senti na pele também essa questão, né? Por quê? Porque o intestino inflamado, ele acaba dando cólica, acaba dando distensão abdominal, gases e tudo mais, e isso pode ser piorar tanto o quadro inflamatório no sentido, vamos dizer assim, no sentido da endometriose geral. O inflamado, ele teoricamente, ele diz que o teu corpo ele está inflamado, mas também por sintomas. Então, a gente vai piorar os sintomas, né, de cólica, principalmente ali na menstruação, por conta da alimentação que não está adequada. Então, a alimentação anti-inflamatória é o que há para a endometriose.
É o que ajuda É, a desinflamar ali o útero. E a endometriose, ela é uma doença, assim, danada, porque ela é difícil de encontrar, né? Uhum. Então, às vezes a gente faz vários exames e mesmo assim não encontra. Sim. É o que eu tenho entendido e pesquisado. É. Então, ter uma alimentação anti-inflamatória, mesmo que você ainda não tenha o diagnóstico da endometriose, pode ajudar ali a estar tratando uma endometriose que não foi encontrada, enfim. É meio que alguns tiros no escuro que a gente dá, principalmente no meu caso, que a gente que a gente não tem um diagnóstico, né? No meu caso, é infertilidade sem causa aparente. Então, é meio que algumas coisas a gente vai fazendo o melhor que a gente pode até que chegue o tempo de Deus, assim, vamos dizer. Mas assim, ó, um adendo da endometriose, tá? Então, o exercício físico é muito importante para quem tem endometriose. Eu sinto na pele, gente. Fiquei 6 meses sem treinar no ano passado. E eu senti muito piora tá? Apesar de a minha endometriose estar controlada, que eu faço exames todos os anos, mas é algo que me faz bem, porque o estresse também, ele ajuda a piorar, né? Ajuda a piorar a endometriose. Então, o fato de eu ir, de eu fazer força, de eu me exercitar, liberar serotonina, né? Que é muito importante, porque pacientes que têm endometriose também têm essa tendência a ter uma diminuição de serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, tanto fazer uma atividade física, quanto ter momentos de prazer seu mesmo, tomar um banho, ficar de boa, assistir uma série, fazer algo que faça bem para ti, fazer uma escova no salão, algo que faça bem para ti também faz bem, sabe, para endometriose. Porque a endometriose também é uma doença emocional, que afeta o nosso emocional. E como eu falei, a gente tem uma tendência à diminuição de serotonina, de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, melhorar a qualidade do nosso sono também é importante. Então, são vários pilares. Eu não resumiria só na alimentação, na dieta anti-inflamatória, tá? Aqui a gente vê um contexto da realidade, né? Muitas vezes são mulheres que trabalham e nem prestam atenção no que estão comendo, nem prestam atenção na mastigação, comem na frente do computador, né? Então, são N situações, N coisas que eu acabo trabalhando até com comportamento alimentar dentro do próprio acompanhamento, né, que eu faço. Resumindo, uma alimentação no geral saudável, ela vai melhorar mais a fertilidade do que alguns alimentos específicos, é isso, né? Mas tem alguns alimentos que têm, assim como a geleia, né, que tem uma comprovação ali científica que melhora algumas partes ali da fertilidade. E um alimento para fechar, assim, que eu também já ouvi falar muito, é o inhame. Tá. No que o inhame ele auxilia, assim, parte de hormonal, parte de ali, ali dos óvulos, qual é a função do inhame? Não tem comprovação. Ah, não tem comprovação. Ah, legal. Então, não tem comprovação. A base da alimentação para a fertilidade é a comida de verdade, como eu falo, é mudança de, de pensamento, eu acho, assim, de comportamento. Porque a gente não tem que pensar só no folículo, só na implantação, ou só na gestação em si. A gente tem que pensar que lá na frente a gente vai ter um filho, e que esse filho, tu vai ser exemplo para esse filho, e que exemplo que tu quer ser para esse filho. Então, hoje em dia se fala muito de educação, né? Educação de um modo geral, porque eu sei que eu sou consumidora de conteúdo, mas a gente quer uma introdução alimentar muito bonitinha, quer que o filho coma tudo do bom e do melhor, compra cadeira, compra pratinho, compra tudo para ele. E esquece que a base é nós. Somos nós, né, que vamos lá e damos exemplo, e se o meu pai está comendo, eu também vou comer. Isso não é, isso, se é bom para ele, também vai ser bom para mim. Então, a gente lá em casa tem o costume assim de almoçar e todo mundo pode ser que passe um tempo e o meu filho, né, hoje eu tenho 3. Então, já passei por várias fases de seletividade alimentar, só que nunca paramos de apresentar, nunca deixou de ter na nossa mesa a salada, o arroz, o feijão, a comida de verdade, como eu falo, né? Então, assim, por mais que a criança passe por um período de seletividade, aquilo ali faz parte da nossa rotina. Então, eu deixo aqui a pergunta, né? Que tipo de alimentação
que você quer dar exemplo para o seu filho, para o seu futuro filho, né? Que a gente está pensando em fertilidade aqui, então a gente não vai pensar só para esse momento, a gente vai pensar para o futuro também. Então, que tipo de alimentação, que exemplo na alimentação tu queres ser para o teu filho que tu estás aí querendo tanto, né? Acho que é esse a grande... E eu vejo, assim, o quanto isso... Hoje no almoço eu tava fazendo feijão. É a segunda vez que eu faço feijão na vida. Porque antes, assim, ou eu pegava com a minha mãe, ou eu só comia quando tava no restaurante, enfim. E quando eu iniciei a dieta com a Karina, assim, ela reforçou muito a necessidade de eu incluir os legumes na minha alimentação, incluir o feijão, incluir todas as coisas que eu não tinha, assim, na minha dieta por conta de praticidade, por conta de não ter a cultura mesmo de comer essas coisas, né? E eu tava pensando assim, nossa, que loucura eu estar vivendo esse momento de... Que loucura nesse momento de infertilidade, de dificuldade, eu estar descobrindo como ter uma alimentação mais saudável e quanto isso vai ser passado para os meus filhos também, né? Então é exatamente o que tu falou, de a gente aprender a se nutrir para também poder nutrir melhor os nossos filhos no futuro, né? É exemplo, né? Às vezes a gente se pergunta, né? Ah, mas fulana, ela engravidou sem fazer nada disso, comendo qualquer coisa, enfim, e por que que isso não acontece comigo? Foi um questionamento que eu fiz muito pra mim, assim, mas eu vejo, assim, como uma oportunidade de a gente mudar essa... de a gente mudar essa mentalidade, né? Eu vejo que essa espera, ela é uma oportunidade de a gente crescer e de a gente se tornar tanto pais melhores, um casal melhor, quanto uma pessoa mais saudável, né? E tenho certeza que vocês, quando tiverem os filhos de vocês, e eu quando tiver o meu filho, a gente vai ser bem diferente do que se a gente tivesse engravidado de primeira, assim, né? E queria agradecer a você, Karina, por ter me ajudado nesse processo. Sim, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais saudável, né? E continuo, assim... eu ainda sou uma pessoa que gosta de acreditar em coisas sem comprovação científica, assim, porque eu faço o básico, que é aquilo que a ciência comprova, mas eu acredito também que algumas coisas que as pessoas vão passando de pais para filhos, que elas não têm uma explicação, tipo inhame, essas coisas assim, elas podem auxiliar, nem que seja por efeito placebo, que é assim, a nossa cabeça acreditando que aquilo tá ajudando. É verdade. E chega uma época que a gente faz de tudo, enfim, mas agora essa conversa foi importante para desmistificar algumas coisas que a gente acredita, né? E trazer um pouco de clareza do porquê, algumas coisas dentro da alimentação. Gostaria de te agradecer o teu tempo, por você estar aqui. Também. E toda a dedicação, né? Em relação a esse processo, tanto a mim quanto a outras mulheres. Ver o teu testemunho, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. E se você for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou mandar pra Karina. É isso, Karina vai se despedir também. Gente, obrigada. Me sigam também no Instagram, né? @Karina Colonete. E agradeço a oportunidade, Carol, por estar aqui desmistificando algumas coisas e também trazendo informação, né? E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Que eu vou ter o maior prazer de atendê-los. É isso aí, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau!